Fala pessoal, beleza? Hoje eu trouxe aqui para vocês o Marcelo Fortcamp, um cara que se formou em Santa Catarina. Conheci ele aí no Instagram, utilizando as redes sociais aí, e ele foi fazer medicina na Austrália, gente. Uma coisa bem diferente, muito legal trazer ele aqui também para entender como é que foi todo esse processo, como é que foi os desafios que ele enfrentou, como é que foi a formação, como é que foi a viagem e tudo mais. E agora são 9h15, 9h17 aqui para mim e são umas 10h15 para o Marcelo lá na Austrália. Então são 13 horas de diferença, é isso, Marcelo? É isso aí. É um pouquinho difícil a gente conseguir conciliar para falar com a família, mas nesses horários extremos do dia funciona. Quando eu fui agendar a entrevista, eu fiquei até, meu Deus, a gente fica até impressionado, às vezes não esquece que o mundo é tão grande, né, cara? É, Mas cara, queria te agradecer por ter aceitado o convite, tá? Um imenso prazer para a gente da Medicine poder trazer esse tipo de informação aqui, que com certeza vai ser muito legal e eu acho que vou aprender muito. obrigado É, pelo convite também. então, eu vou pedir para te se apresentar, falar um pouquinho sobre você, né? De onde que tu é, qual cidade que tu nasceu, onde que tu se formou, quantos anos tu tem agora, esse tipo de coisa. Beleza. Então, meu nome é Marcelo, eu sou natural de Jaraguá do Sul, me formei na Univale, na Universidade do Vale do Itajaí. Comecei o curso em 2018 e concluí em 2014. Depois de ter feito a formação pela Univale, eu trabalhei sempre em unidade de urgência e emergência, ou UPA ou pronto-socorro, tanto na parte do litoral como mais para a parte do interior do Alto Vale ou na parte próximo de Joinville mesmo, Uhum. Tu formou em 2014? 2014. E tu entrou na graduação, então ali em 2008, é isso? Isso. Entrei em 2008, na metade de 2008 e terminei em julho de 2014. Entendi. E quando que tu foi para a Austrália? Então, para cá, agora estou com 30 anos, eu vim para cá, tá quase fazendo um ano agora. Ah, Mais alguns diazinhos completa um ano que a gente está aqui. entendi. Então, tu é, tá há pouco tempo então na Austrália, né? Pouco tempo, pouco tempo. Onde que tu tá aí especificamente? Então, agora eu estou numa cidade que chama Newcastle, fica no estado de New South Wales, o mesmo estado em que fica Sydney, e essa cidade fica mais ou menos a 2 horas de carro de Sydney. Ah, legal. Eu lembro que quando eu era criança eu fiz um trabalho e eu achei muito legal o Opera Sydney. E É muito um dos legal. meus sonhos quando criança era visitar o Opera Sydney. Também tem essa vontade. Vou dizer que a gente está perto aqui de Sydney, mas a gente não conhece, a gente não foi lá para passear. Ah, legal. Com certeza vai dar tempo, né? Espero que sim. Agora com essa parte aí do corona, a Ah, gente evita um pouco fazer viagem, né? Porque tá tendo segunda onda aqui no outro estado do lado, que chama Vitória, né? Que é da onde a gente veio, que é na cidade de Melbourne, fica lá, que é a capital do estado, e lá tá um pouquinho mais complicada a questão do coronavírus. daí fica difícil turistar agora, né? Nem se deve, né? Vamos lá. De onde e quando surgiu a vontade de tu fazer essa, é, como se diz, é a revalidação, né, na Austrália? Então, cara, eu acho que eu sempre tive uma vontade de exercer a medicina fora do Brasil. Isso mesmo, acho que no começo da graduação eu sempre pensava, mas nunca foi algo muito concreto. Em 2011, eu cheguei a fazer um estágio pelo IFMSA e fiquei um mês na Alemanha, em Jena. E quando eu fiz esse estágio, por mais que foi um período curto, assim, essa experiência fora te abre muita cabeça para dizer assim, putz, não é só essa medicina que a gente tem no Brasil que você precisa fazer. Não que é uma coisa só, né, mas que pode ser muito diferente daquilo. E eu sempre tive um interesse a mais, né? Então, quando chegou mais próximo ao final do curso, e eu sempre tive uma afinidade com a língua inglesa, já tinha terminado o curso antes de mesmo de começar a faculdade, eu pensava nos Estados Unidos, cheguei a pensar no Canadá, e foi sim uma das primeiras opções minha fazer
o caminho dos Estados Unidos, tanto que eu cheguei a fazer o Step 1 do USMLE. Perfeito. Eu fiz essa primeira etapa, acho que eu não me dediquei o suficiente para estudar, realmente, confesso que não foi adequado o meu estudo para essa parte, e eu tirei uma nota que não foi boa, né? Então eu passei com uma nota baixa, que não me dava muitas opções de escolher qual a residência eu gostaria de fazer e também para qual aplicar. E essa nota ela fica atrelada, né, ao seu currículo eu acredito que são 6 anos. Quando eu recebi esse resultado, foi meio que bem desanimador, né? E eu perdi um pouco desse foco no sonho e eu abri mão dos Estados Unidos e fiquei mais focando só no trabalho e deixei essa ideia em segundo plano. Eu não sei te dizer qual foi a data exata que foi ou quando que deu um clique assim e eu pensei na Austrália. Mas eu sempre fiquei pesquisando na internet, em alguns outros lugares, cheguei a dar uma olhada, como eu falei, no Canadá, mas dando nas andanças de Google da vida, eu acabei buscando um pouco sobre a Austrália. Sempre tive amigos que vieram para cá, não como médicos, mas intercambistas, fazer curso de inglês ou trabalhar em outras áreas, e sempre falaram muito bem, tanto da cultura como do país em si. E depois que eu vi que o caminho para exercer a medicina aqui é acessível, foi onde eu pensei que realmente seria essa a minha opção. Entendi. Só para deixar claro a história aqui, tu fez o STEP em qual ano da graduação? Eu fiz depois de formado, né, no Ah, tu já primeiro fez os ano STEPs após a depois de formado. formatura. Isso. Entendi. Então tu fez ali em 2015. Isso, em 2015 eu fiz o STEP. Eu não sei se foi 2015 ou 2014, eu não vou saber te dizer exato. Beleza. E esse intercâmbio para a Alemanha que tu fez para adquirir a experiência pelo FMCA foi em qual ano? Foi em 2011. Entendi. Então a ideia de fazer residência fora, que digamos, residência não, a validação, revalidação, né, fora, surgiu em 2011 quando você fez essa experiência a mais com o FMSA, aí tu passou o tempo e tal, chegou no final depois tu tentou o Step One, mas a gente já discutiu isso na outra entrevista com o Fernando também, que uma das coisas extremamente ruins, tanto do vestibular quanto dos steps e esse tipo de coisa, Uhum. é que é uma nota que diz muito, né, cara? Tipo, é É. aquilo ali e assim, basicamente é ignorado todos os outros fatores. Tipo, só depois de analisarem a sua nota é que vão olhar se você tem um currículo bom, se você fez aquilo bem. Então, a nota é basicamente o que diz tudo, assim. Isso é muito ruim, né? Esse tipo de processo seletivo. É, nenhum processo seletivo, vamos dizer, ele é completamente justo, né? Mas ele é injusto para todos, né? Exato. Então, você não tem como fugir daquilo, é esse o caminho. Então, se realmente o sonho da pessoa é fazer os steps, ir para os Estados Unidos como opção, não tem para onde correr, tem que focar em ter uma nota boa lá. Eu acho que eu nunca, eu não vou dizer nunca, mas eu não me dediquei o suficiente para abraçar esse sonho de verdade. Então, quando depois eu ficou mais claro para mim essa opção da Austrália, eu me dediquei muito mais. É. Cara, eu lendo o seu currículo ali para perguntar para o pessoal sobre as coisas, eu acho que eu cheguei a ver que tu fez alguma coisa em Melbourne, na Austrália, mas isso foi depois de formado já então. Foi quando eu vim para cá, né? Como eu falei, a primeira vez que eu vim e o tempo que eu tô aqui, eu cheguei em final de julho, início de agosto de 2019, aqui na Austrália, e eu vim diretamente para Melbourne, né? Por que que eu escolhi essa cidade como local de chegada e ficar ali por um tempo? Porque Melbourne é a única cidade que tem a opção de ser feita a prova prática para revalidação aqui na Austrália. E também é um dos locais que tinha o curso que eu fiz, né, presencialmente para preparatório dessa prova. Então eu pensei que essa seria a minha opção. E Melbourne tem uma opção muito boa de transporte público, é uma cidade servida de muitas coisas para se fazer. E também, apesar do custo do aluguel ser um pouco mais alto, você não depende de carro. E outras cidades menores aqui você acaba sendo dependente do carro, já que o transporte público não é tão eficaz. Entendi. Então, Melbourne é a única cidade que você consegue fazer a revalidação, é isso? Não exatamente. É a única cidade em que se aplica a segunda prova da revalidação, que é a prova prática. Não que isso seja crucial para o processo de revalidação, porque ela pode ou não ser feita antes de você ingressar no mercado de trabalho. Mas, por opção própria, eu
fiz as 2 provas antes de começar a trabalhar. Entendi. Perfeito. E quando que tu começou a se preparar? Definitivamente que tu definiu assim, cara, eu imagino que tu estava no Brasil ainda, né? Vou Sim. tentar fazer o processo de revalidação. Em que ano que foi isso? Qual mês, mais ou menos? Foi mais ou menos no início de 2017 que, conversando com a minha esposa, a gente meio que se acertou e decidimos que seria esse o nosso destino. Comecei então a ver material de estudo, quanto que seria preciso na questão financeira para vir, né? Como que seria a questão de visto também para a gente ficar aqui nesse período. E então, depois de ser decidido isso, eu agendei, né, para início de 2018, em fevereiro de 2018, para fazer a primeira prova da revalidação, que chama AMC MCQ, que é uma prova de múltipla escolha, que pode ser feito também no Brasil e em São Paulo, existe essa opção. Então foi onde eu fiz a prova. Perfeito. E tá, então tu começou, o processo mesmo começou em 2017, ou seja, 3 anos depois tu já tinha se formado. Exatamente. E nesse meio tempo tu daí trabalhou como médico no Brasil, né? Sempre trabalhei, eu nunca deixei de trabalhar, mesmo depois que eu decidi, né, em 2017, que esse seria o percurso, eu não deixei de trabalhar, continuei Ah, trabalhando com a mesma carga horária, continuei dando plantão, não mudou assim a minha questão de vida em relação ao trabalho. Só que eu dediquei então pelo menos 3 a 4 horas por dia para estudo, né, para essa primeira etapa. Eu vou dizer que são cerca de 3 a 4 meses que eu dediquei para estudo, né, para essa primeira fase. entendi, perfeito. Acho que ficou bem claro aqui, então, que tu se formou, tu trabalhou como médico, adquiriu experiências, aí depois teve a parte do STEP, que foi um negócio que, pô, exigia muita dedicação e eu imagino que, pô, tu trabalhando e tal, tu não ia deixar de trabalhar para prestar a prova para os Estados Unidos e tal, ia ser um negócio completamente absurdo. Aí tu estudou um tempo, decidiu o que ia fazer em 2017 e daí começou a ver esse negócio de visto. E sobre o visto, o que que eles permitem? Então, existe algumas opções para quem vem para cá, né. Existe opção para algumas outras carreiras que não são da área médica, que às vezes a pessoa já sai também direto com uma oferta de visto permanente ou visto de trabalho, mas geralmente isso não serve para quem está vindo para essa parte médica. Para quem vem dedicando para essa parte, resta então o visto ou de estudante ou de turista, né? Se você ainda não tem a oferta de trabalho. Existe a possibilidade de fazer as etapas no Brasil, ter feito a prova de inglês e aplicar para sua vaga de trabalho online, sem ter saído do Brasil ainda. E receber proposta de emprego ainda do Brasil e vir para cá diretamente com essa vaga garantida com o visto de trabalho. Não foi o meu caso. Eu vim para cá com o visto de estudante para um ano, Um mas ano. um ano. E como eu falei, eu vim com a minha esposa e ela que estava como aplicante principal do visto, porque ela ficou fazendo curso de inglês integral durante esse período. Só para eu entender, a sua esposa também é médica daí? A minha esposa, ela é psicóloga. Ah, entendi. E daí ela também teve que passar por um processo de revalidação. Ela ainda não fez o processo dela. A gente escolheu, então, um começar antes do outro para também conseguir funcionar, né? Cada etapa exige um pouquinho aí de preparação, tanto financeira como de tempo, tudo mais. Então, primeiro eu passei pela parte de revalidação e depois, quando a gente estiver um pouquinho mais tranquilo, ela vai fazer a parte dela. Perfeito. Eu já ouvi histórias assim também de pessoas que se mudaram para os Estados Unidos e tinham profissões diferentes, aí tem que entrar com um processo de revalidação diferente. Bem legal a história, cara, e muito legal também a vontade de vocês, né, de fazer isso, porque é um processo realmente caro e difícil, né? Então, você Né? vê muita gente desistindo no meio do caminho, mas muito legal que vocês foram e deu tudo certo. É. Entendi. Então, tu tinha basicamente um ano para tentar essa revalidação e tentar conseguir basicamente um emprego para ver se tu conseguiu visto permanente na Austrália. Esse era o teu tempo limite, então. É mais ou menos isso, né? Porque existe sim a possibilidade de estender o visto de estudante ou trocar para algum outro tipo de visto enquanto você está aqui, né? Mas a gente se deu esse tempo com vamos dizer, um deadline, né?
mas não era, não digo que se não desse certo a gente não tentaria de outra forma, né? Sim. Na outra entrevista, o Fernando relatou para mim que ele tinha 3 meses de visto de como brasileiro na Europa. Ele tinha apenas 3 meses, então ele ficou meio tenso, assim. Ele falou, meu Deus, se não der certo, o que que eu vou fazer? É um pouco mais arriscado, né? Então, Exatamente. Então, tu falou aqui, tem a pergunta por que Austrália? Tu disse que não tem um motivo especial pela Austrália, assim, nunca teve especialmente a Austrália, o processo e etc. Mas foi um negócio que acabou chegando em ti e tu foi, é isso? é, eu nunca tinha vindo para cá, não tinha, vamos dizer, parentes próximos que tinham vindo aqui, mas eu tinha, assim, amigos que falavam muito bem do país. E Uhum. depois, quando você pesquisa um pouco mais por conta, é claro que da vivência muda muito, né, entre o que você pesquisa e a realidade em si. Mas o clima do país é muito interessante, é muito parecido com o nosso, na parte de que não é muito frio, então isso para a gente foi uma coisa importante. As pessoas aqui são muito receptivas a estrangeiros, porque é um país muito novo e é basicamente composto de estrangeiros, né? Então é muito comum a gente ver médico em todos os hospitais aqui, vindo de todos os lugares do mundo e não tem um preconceito, tanto da equipe médica como do restante dos profissionais de saúde, como também da parte dos pacientes. Poxa, que legal, cara. Trabalha como médico no Brasil. Eu vi ali tu trabalhando em UPA, emergência. Foi isso que tu fez? Foi em UPA e foi em pronto-socorro de hospital também. Então, explica pra gente agora, vamos entrar um pouquinho mais a fundo, como é que funciona o processo para revalidar esse diploma, então? Assim, eu vi ali que você falou da prova que é o MCQ, é isso? MCQ, Que é Multiple Choice Question, né? Eu acho que é a sigla para isso, né? O exatamente. que que vem Isso. antes disso? Qual o nome que vem AMC, que antes? é Australian Medical Council. Ah, perfeito. Então, essa é a prova, né? A Australian Medical Council, MCQ, é isso? Uhum, exato. E então tem que fazer essa prova, dá para fazer em São Paulo, é isso? É E ela é isso. uma prova de medicina mesmo. De medicina, ela é muito similar à nossa prova de residência aí no Brasil. Ah, Ela é bem diferente, então, do pessoal que faz voltado para os Estados Unidos, que o Step One ele é muito voltado para a parte de bioquímica, histologia, essa parte básicas. fundamental, né, do ensino médico, né? Não, a prova australiana ela é muito correlacionada com a clínica. Perfeito. E como é que tu fez para estudar para ela? Tu usou a apostila de Medicurso mesmo ou tu usou material australiano? Eu usei material australiano, eu usei a própria quem faz a prova, né, que é o AMC, eles fornecem o material que é um livro, né, não fornecem, eles vendem esse material, você pode comprar, eles enviam para o Brasil e existem vários bancos de questões que podem ser usados também. Eu usei o Canadá QBank, mas tem muita gente que hoje em dia eu vejo fazendo a prova que recomenda alguns outros, inclusive um deles que eles mais falam é o Amedex. É um pouquinho mais caro, mas o pessoal elogia bastante, então acho que vale a pena o investimento. O Canadá Que Bem, que é aquele que tem o canal no YouTube que ele sempre desenha e faz as questões no final? Acredito que seja esse mesmo. É esse, né? Eu É, já vi, eu não sabia que dava para usar esse banco de questões para fazer a prova australiana. Muito interessante, cara. eles têm bancos de questões para várias provas, né? Eles têm para a prova canadense, para a prova americana e também para a prova australiana. Então não é o mesmo banco que você está usando para cada uma das provas, né? É cada uma independente um do outro. Ah, entendi. Então o nome Canadá ali é só para te confundir mesmo. Exato. Eu acho que é da onde eles vêm, né? Que é do Canadá, mas o restante não é a mesma coisa. Entendi. Tá, e esse material aí, daí você compra no site da organização aí mesmo, da O livro, Australia sim, você Medical? compra direto no site do AMC, você tem acesso a comprar esse livro, envio para o Brasil, foi assim que eu fiz também. Também tem bastante gente que às vezes usa o livro e está vendendo usado ele, ou de segunda mão, né? Perfeito. E quanto que tu gastou assim para comprar esse livro, para fazer a prova e para viajar para São Paulo ainda, né? As três coisas que eu acho que são o básico aí. Então, o livro, se eu não me engano, foram 350 dólares australianos.
Um dólar E hoje, australiano é quanto? É R$ 5? não, o dólar australiano hoje ele está em 3,70. Ah, Na tá. época que eu comprei era bem diferente, ele estava acho que 2,50. Perfeito. Então mudou com o tempo aí. A prova, a primeira prova, se eu não me engano, ela custa $2.700. E aí a passagem para São Paulo depende de onde você está saindo. Como eu saí acho que eu saí de Navegantes, fui para São Paulo e de volta deu 200 e alguma coisa reais, mais a diária de hotel que eu fiquei em São Paulo. Então, eu fiz aqui rapidamente, mas acho que vai uns 12, 13 mil reais, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Entendi. Mas outra coisa que a gente acabou não conversando aqui é que antes de você ter acesso a se inscrever para a prova, você deve entrar com o seu registro, né? Você tem que estar formado, você não pode ser acadêmico para fazer essa prova, ao contrário da prova americana, e você tem que ter o registro reconhecido pela plataforma que chama Epic. Então você tem que mandar todos os seus documentos traduzidos para lá, ver se a sua faculdade já está sendo reconhecida. Se não for, existe a possibilidade de ser reconhecida posteriormente, tem que entrar em contato com a coordenação para fazer uma aplicação, mas é possível. E depois, então, que ele libera o acesso para você fazer, vamos dizer, o agendamento da prova, né? Entendi. E essa Epic é o que, assim? É um órgão australiano? Não, é uma plataforma que eu acho que ela é americana, que também serve até para as partes de prova dos Estados Unidos, mas eles usam como uma plataforma universal, então, para reconhecimento de faculdades ao redor do mundo. Perfeito. E daí tu tem que mandar os teus documentos pessoais, o CRM, no caso. O CRM e o diploma, né? O CRM não é o foco deles, mas sim o diploma da faculdade. Tá, e tem que pagar para fazer isso também? Tem que pagar. Agora, se você me perguntar, eu não vou saber dizer exatamente o valor, mas eu acho que eu vou chutar e não vai estar certo. Então, não vou nem me arriscar a dizer. Eu Perfeito. tenho depois esse valor, eu posso te passar ele depois. Tranquilo. Então, o caminho, então, seria, basicamente, a primeira coisa que você tem que fazer é ver esses negócios de visto, que a gente não vai entrar a fundo, mas já entra Uhum. para ver como é que você vai fazer para viajar, como é que você vai fazer para conseguir chegar na Austrália. Aí, depois que isso tiver mais ou menos na sua cabeça, você vai atrás do app para conseguir aí colocar o seu diploma e validar ele, digamos assim, e daí depois faz a prova do EMC. Eu acho que é ao contrário. Primeiro faz o cadastro no Epic, depois faz a prova teórica. Aí depois você vai atrás de como que você vai chegar na Ah, Austrália, em que visto que você vai usar, porque depois que você passou na prova, isso se torna uma realidade mais concreta. Então, você consegue planejar muito melhor quanto tempo você vai precisar, inclusive para alcançar, vamos dizer, o X número de dinheiro que você precisa ter para se manter durante esse ano que você vai estar por aqui, né? perfeito. Entendi. Funciona o processo para validar o diploma e como funciona o processo de admissão à aplicação. Então, beleza, a gente já fez aqui basicamente as provas para você revalidar. E aí agora, Uhum. beleza, fiz a prova, daí tem como é que funciona isso, Marcelo? Tem uma nota mínima? Então, não é exatamente uma nota mínima, não tem um percentual da prova que você tem que acertar, nem um número X de questões que você tem que acertar, porque seu resultado é comparado com os candidatos que fizeram a prova na data similar à sua. Então, existe ali uma nota de corte e uma curva de Gauss que eles fazem entre os candidatos. Não tem muito como saber quanto você precisa de acerto ou não. Mas diz-se que, se você estiver alcançando nos bancos de questões cerca de 70%, é suficiente para você vir para cá. Entendi. E essa nota que você tira aí, isso vai influenciar, por exemplo, se depois que você quiser fazer uma residência na Austrália? Não, ela é uma prova de pass ou fail, né? Se você passou, passou. Se não passou, não passou. E você pode repetir quantas vezes você quiser a prova também. Ela não conta como ponto negativo se você faz mais de uma vez a prova. Ótimo, perfeito. Bem legal mesmo. E sobre testes de inglês, teve a Micaela Branco, do nosso Instagram, perguntou, né, se precisava fazer algum teste de inglês, tipo, imagina que ela se referiu a TOEFL, IELTS, essas coisas assim. Você precisa fazer isso para fazer a prova do AMC? Você não precisa para fazer a prova, nenhuma delas tem pré-requisito ter a prova de inglês feita. Mas para você poder aplicar para o registro médico aqui, você precisa.
Então, já é outro órgão que vai avaliar isso, já não é mais o AMC, agora entra em questão a APRA, que é uma organização que cuida da revalidação e dos próprios registros da área da saúde aqui. Mas Então, isso só quando você já está na Austrália daí? não, você pode fazer antes de sair também, Ah, mas tá. essa prova, qualquer prova que você fizer, o resultado dela tem validade de 2 anos. E quando você for aplicar para sua vaga de emprego, quando você for efetivamente contratado, é que essa data vai ser analisada. Então, não vale a pena fazer a prova de inglês muito antes da sua data de vir, porque às vezes Hum, tem muita gente que acaba tendo que fazer mais de uma vez, né? As provas que são aceitas aqui é mais de uma. Pode ser feito o TOEFL, pode ser feito IELTS, pode ser feito PTE, pode ser feito OET, e se eu não me engano tem mais uma prova que ainda pode ser feita, que é aceita aqui. Tem no site da APRA descrito quais as provas que são aceitas e quais as notas necessárias para passar. Eu vou dizer de duas que eu sei, porque fiz as duas. Eu fiz o IELTS, então o IELTS precisa ter nota 7 em todas as bandas, 7 de 9, e o PTE precisa ter nota 65 em todas as bandas também. massa. Quando você falou, ela perguntou aqui se valia o English Test, Academic English Test, eu acho que ela perguntou. Isso é o ET que tu falou? É, PTE, eu acho que é o PTE que ela se refere, que é o PTE Academic que eles usam mesmo. Isso. Essa aí dá para fazer então. Dá para fazer. Perfeito. E tá, então, beleza, você tem o processo de fazer a prova, o processo de fazer o inglês, que daí tu aconselha o cara a fazer quando ele já está mais próximo de aplicar para vaga de emprego na Austrália mesmo, né, para não precisar fazer duas vezes. Mas e depois da Uhum. prova do AMC, tem alguma coisa que tu precisa fazer ainda? Então, o caminho para vir para cá, ele não é uma linha reta, né? Ele se bifurca um pouquinho, dependendo de como que você quiser fazer e como que, vamos dizer, as vagas vão se apresentando para você. É, existe a possibilidade da pessoa vir aqui trabalhar com um médico de família, que aqui se chama GP. Existe a possibilidade de a pessoa vir aqui trabalhar como médico dentro do hospital, que aqui seria a categoria de HMO, que é House Medical Officer, ou RMO, Resident Medical Officer. Essa nomenclatura é meio que sinônima, ela só muda de estado para estado aqui. Alguns estados usam uma, outros usam a outra. E também tem como vir como especialista, o que acaba fugindo um pouco de todo esse processo que a gente está conversando aqui. Eu vou falar primeiro do especialista, então, para a gente poder voltar. Beleza. Quem já tem residência feita no Brasil e já tem um tempo de prática, pode tentar sim revalidar a sua especialidade aqui, sem precisar atuar como médico generalista ou até mesmo fazer alguns anos de residência aqui. Acaba sendo aceita a residência aqui e você pode trabalhar como especialista. Mas cada especialidade tem um órgão responsável por avaliar como que está o seu currículo, se as suas horas são adequadas, se a sua formação foi realmente destinada a como a prática australiana é para essa especialidade, e o resultado pode ser satisfatório, ou seja, compatível com a prática australiana, parcialmente compatível ou incompatível. Sendo incompatível, você realmente desiste desse processo de aplicar como especialista e você pode, então, tentar aplicar como generalista. O parcialmente compatível, eles podem te dizer quais áreas você precisa fazer um treinamento específico para que eles reavaliem você. E o compatível seria que eles realmente entendem que você fez uma graduação e é uma especialidade, que o treinamento é compatível com o australiano e você tem que fazer uma prova, né, da especialidade para ser aceito aqui. Entendi. Esse seria o caminho para o especialista, no caso. Exatamente. E aí eu sempre digo que as especialidades clínicas são muito melhores aceitas aqui do que as especialidades cirúrgicas. Entendi. Para então, o médico que quer trabalhar como GP, que é o médico de família, o caminho é um pouquinho diferente também. É, o início, né, vamos dizer, o básico é a primeira prova, que é o IMC MCQ, mais a Perfeito. prova de inglês. Isso é meio que padrão para todo mundo. Depois que você fez isso, você tem a opção, então, de aplicar para vaga de emprego, mesmo sem ter saído do Brasil, como eu falei, para alguma clínica aqui.
E essa clínica, depois de fazer essa oferta de emprego, ela vai então fechar um contrato com você e você depois tem que fazer uma prova prática que chama PESC. Essa prova prática, Só para eu entender, Marcelo, como que tu aplica para essas clínicas que você escolhe? É, por e-mail mesmo? Tu manda e-mail para elas? ou por e-mail, tem muito site aqui de emprego, né, que para a clínica, como é uma coisa privada, não são sites do governo, né? Então você vai ter que buscar aqui sites de emprego como Seek, Jora, tem alguns outros sites de emprego aqui na Austrália que você pode ir procurando vagas como GP. E você Entendi, então pode entrar em contato para ver se realmente seu currículo se enquadra com o que eles estão oferecendo, né? entendi. De- Pode falar. Então, depois de ter essa oferta fechada, o contrato, vamos dizer, ambas as partes de acordo, eles vão então entrar em contato com um órgão aqui, que é o RCGP, que vai organizar para fazer a sua prova do PESC. Essa prova é uma prova prática, em que é feita uma entrevista entre você e o médico, e você vai resolver alguns casos clínicos ali. As suas respostas vão determinar como esse caso clínico vai evoluindo. São cerca de 5 casos clínicos, sendo que cada um deles tem duração de aproximadamente 30 minutos. Entendi, Depois, você pode iniciar o seu trabalho como GP aqui. Para conseguir General Registration, que é o registro geral aqui, seria necessário também ter feito a segunda prova prática da APRA, do AMC, que é o AMC Clinical. Mas existe uma oportunidade também de fazer um treinamento específico para GP e depois fazer uma parte de Fellow com especialidade. E acaba meio que não sendo necessário fazer o AMC Clinical para quem está trabalhando como GP. entendi. Tá. Eu fiquei um pouco confuso com essa segunda prova que você falou, segunda prova prática. Tem duas provas práticas, então, que você pode fazer. Uma é voltada para quem é médico de família e outro para quem vai trabalhar em hospital. É basicamente essa a diferença entre uma e outra. Entendi, tá. Então, se tu quiser ser médico de família, tu tem que fazer essa prova ali e daí tu não pode atuar em hospital, é isso? A princípio, você pode, porque o hospital não necessariamente você tem que é bem confuso mesmo, eu entendo que Entendi, seja difícil de entender, mas, o hospital não requer que você faça nenhuma das 2 provas práticas para você começar a trabalhar. Ela perfeito. só é necessária para que você tenha depois o registro, Entendi, mas você consegue aplicar para as vagas sem ter feito ela. Só que hoje entendi. em dia, o que que acontece? Tanto as clínicas que oferecem as vagas de GP, como os hospitais que oferecem as vagas para HMO e RMO, eles têm bastante médicos vindo de todos os lugares do mundo tentando entrar nessas vagas. O mercado de trabalho aqui se tornou um pouco mais concorrido do que era no passado, como é em qualquer lugar do mundo. E hoje em dia eles usam como um processo seletivo deles dizer que eles querem que o candidato já tenha passado na segunda prova prática do EMC. Então, às vezes, acaba limitando a oportunidade de vaga para quem ainda não fez essa prova. Entendi, mas daí eles não dão nem a oportunidade de dizer pro cara: "Ah, você pode fazer a prova". Não, eles já querem que o cara venha com a prova feita e aprovada, é isso? Exatamente, porque eles sabem que o candidato ele pode fazer depois. Só que a taxa de aprovação dessa segunda prova ela é baixíssima. Ela é de mais ou menos 20%. Então é muito complicado. Tem muita gente que tem que fazer várias vezes e quem não consegue dedicar o tempo integral para estar estudando, quem já estiver trabalhando, é difícil conseguir separar ou passar na prova depois que você já está ocupado, né? Entendi. Só vamos entrar um pouquinho mais nessa primeira prova. Essa primeira prova você falou que são 5 casos clínicos discutidos com o médico, é isso? Exatamente, é um médico que vai estar te avaliando e essa entrevista ela é específica para essa clínica que você Ah, recebeu a ótimo. proposta de trabalho. Então, se esse contrato for cancelado e você tiver que passar para outra clínica, você tem que Eu tenho que passar por fazer de outra novo. prova. Entendi. Exatamente. Tá, e daí, quando você fala em casos clínicos, no caso, é você e o médico numa salinha conversando ou vocês vão passando nos pacientes, algo assim? Não, 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 é hipotético mesmo, não tem o Ah, paciente na perfeito. sala. Daí, tipo, é como se fosse uma prova prática aqui das residências de São Paulo, aí tu tem que, tipo, no exame físico tu pede sinais vitais e uroscopia, é isso? Exato, vai pedindo assim. E como eu falei, como a prova ela é voltada mais para a parte de medicina de família, você tem que entender muito como funciona
o sistema de saúde australiano. Você tem que saber quais são os seus allied health, que é os outros profissionais de saúde envolvidos no cuidado desse paciente. Você tem que saber como que lida o sistema de saúde australiano em relação à pessoa que não tem emprego, a pessoa que tem dificuldade na sua casa, quem tem problema em relação familiar, ou por aí vai. Então, você tem que saber para onde você vai encaminhar, ou como acolher essa pessoa. É um pouquinho diferente, então, da nossa realidade. Entendi. Então o bizu aí é você saber como é que funciona o sistema de saúde australiano. Exatamente. Pode crer. E daí a segunda prova que você falou que tem uma taxa de aprovação baixíssima, eu imagino que ela seja um pouco mais difícil então, aí como é que funciona ela? Eu nunca fiz a prova voltada para GP, eu fiz a prova voltada para prática hospitalar mesmo, que é o AMC Clinical, né. Aham. Então essa prova eu consigo realmente falar com um pouco mais de propriedade, porque passei pelo processo e inclusive cheguei a dar aula depois para essa prova, no mesmo Que curso massa! que eu fiz. Eu ainda dou aulas particulares para alguns alunos, né, cheguei a dar algumas aulas com o pessoal brasileiro, que a gente acaba tendo contato aqui, mas vou dizer como que foi o meu processo de preparação, então, para a prova, né. Eu fiz, então, o curso em Melbourne, que foram 2 meses de curso, 6 dias de aula por semana, 8 horas por dia. E depois ainda do curso, eu fiz mais 3 meses de estudo, eu e um colega, iraquiano, mais 6 dias por semana, 8 a 10 horas por dia. Então Então foi um foram uns processo 4 de meses aí estudo estudando para a prova. 4 meses integral, assim. Caramba, cara. E daí, eu imagi tu usou o dinheiro que tu tinha feito no Brasil, eu imagino? Exatamente, né. Então não estava trabalhando aqui, né, fui gastando o dinheiro que eu guardei para me manter por esse ano que eu tinha estipulado e fiquei estudando, porque, acho que é bem difícil passar sem se dedicar exclusivamente para isso. Essa primeira prova prática com os 5 casos clínicos, ela também é uma prova difícil então? Ela é uma prova difícil sim, também tem uma taxa de aprovação bem complicadinha, eu não sei te dizer números exatamente, mas eu sei que é uma prova difícil e tem bastante gente que acaba fazendo, tem um contrato com a clínica, mas acaba não passando na prova e não consegue andar, né, em relação à carreira, né. E quanto que tu gastou nesse curso? Quanto que foi ele? O curso, eu paguei quase $5.000 australianos no curso que eu fiz. Então é um E investimento bem alto aí, né? bem alto. E a prova são mais $3.600 australianos. Nossa, é um investimento extremamente alto e tem que estar bem preparado então para não precisar fazer de novo, né? Exatamente. O custo dela é uma coisa que é muito chato, assim, né? Você ter que fazer outra vez, mas eu não vejo como o pior de tudo. O pior eu acho que é o tempo que a pessoa não consegue fazer outra vez, né? Porque entre você agendar e conseguir fazer a prova são mais ou menos 3 meses. E quando você recebe o resultado por você fazer de novo, então vai acabar passando 4 meses entre uma tentativa e a outra. Esse tempo é tempo que você não está ganhando dinheiro nem do Brasil, nem da Austrália, e você está enrolado aqui tendo que se dedicar a estudar integralmente. Então, por isso que eu recomendo fazer curso, por mais caro que seja, faz bem feito, tenta separar um tempo depois do curso, porque eu realmente não acredito que o curso seja eficaz o suficiente para você só fazer ele e conseguir fazer a prova e passar. Acho que você tem que separar pelo menos 2 meses ali para estudar após o curso, para fazer a prova pelo menos só uma vez, né? Porque fazer outras vezes é difícil. Entendi. Só para deixar finalmente claro, então acho que nessa etapa a gente entrou bem a fundo. Essa segunda prova ali que tu não sabe muito sobre, ela é uma prova similar a essa primeira, assim, de casos clínicos também, ou ela é uma prova teórica? Então, a prova que eu falei é a prova que eu não sei falar muito sobre, que é o PESC, né? Que é a prova que são 5 casos Isso. clínicos. A outra prova, que é o AMC Clinical, que é a que eu fiz, voltada então para fazer o registro geral, ela é composta também de casos clínicos, são 16 questões, 16 consultórios que você vai entrar. 90% deles você vai ter você, um paciente e um examinador. E fora da sala você tem 2 minutos para ler uma tela, que vai dizer mais ou menos o que vai estar te esperando ali dentro. Um paciente com uma dor abdominal, é um paciente que está
reclamando porque ele tem uma dor na mão, e lá fora vai dizer o que é a sua tarefa, se é fazer a história desse paciente, a anamnese, se é fazer o exame físico, se é dar a conduta, o diagnóstico diferencial. Isso vai variar de questão para questão, mas é mais ou menos assim. Fora da sala você tem 2 minutos, dentro dela você tem 8 minutos. Entendi. E isso eu acho que seja mais similar com o que a gente tem no Brasil daí, nas provas práticas brasileiras mesmo. Porque aí você literalmente fica atrás, eu acho que de uma sala e entra Uhum. na sala e daí você tem que entrar também. Tem ator nessa prova, eu imagino, né? É assim que funciona, né? Exato. É. Tem tanto ator como paciente real, então Ah, varia de caso para caso, às vezes eles colocam algum paciente real, eles têm pacientes, por exemplo, com artrite reumatoide para você fazer exame de mão, alguns pacientes com DPLC para você fazer exame pulmonar, eh, isso existe ali na prova, essa foi a prova que você fez. foi a prova que eu fiz. Entendi. E a outra que é a que você falou dos 5 casos clínicos foi a prova que você não fez. Exatamente. Ótimo. Tá, e daí então fala um pouquinho pra gente mais como é que foi essa experiência, já que você fez a prova, né, como é que você ficou no dia, assim, estava muito nervoso? E como é que foi a experiência? É uma prova que lida é muito a parte da ansiedade é difícil mesmo de lidar, assim, não é Imagino. fácil, porque é muita coisa que tem em jogo, é pouco tempo que você tem ali para atuar, e realmente é uma prova que ela não está avaliando o quanto que você sabe de cada caso. Ela mais avalia como você consegue entrar dentro da sala e passar esse conhecimento para o ator ou para o paciente, no caso, Hum, do que o quanto você sabe sobre a patologia em si. Eles não querem que você entre lá e dê uma aula. Eles querem que você entre lá e consiga explicar da forma mais leiga possível o que está acontecendo e convencer o paciente de que aquele plano é o ideal ou que seja, né, quais são os seus diagnósticos e diagnósticos diferenciais de uma forma que o paciente esteja entendendo. entendi. É, o que é bom para lidar com essa ansiedade, né? O que eu fiz antes da prova para lidar com isso? Eu fiz bastante simulados. Eu cheguei a fazer 4 ou 5 simulados, né, nesse mesmo curso que eu fiz. Então, você acaba, né, perdendo um pouquinho da ansiedade. Claro que não totalmente, porque no dia é muito mais coisa em jogo, mas pelo menos a questão da primeira vez você já passou, né? Perfeito. Entendi. E quanto ao inglês, assim, foi tranquilo? Já estava seguro? Isso aí não teve problema? Eu sempre fui uma pessoa que me senti muito segura em relação ao inglês. Eu terminei curso de inglês, fiz o curso do Cambridge, acho que eu recebi o certificado quando tinha 12 anos. Então, eu sempre fiz aula de inglês desde pequeno. Uhum. Fiz um intercâmbio até para os Estados Unidos, morei lá por cerca de 1 ano e meio. E sempre fui, depois da faculdade, fluente em inglês, né? Não tinha dificuldade em me expressar. Mas a questão de você ter que falar de uma forma leiga para o paciente é uma novidade, assim, apesar da gente saber ler em inglês a questão médica, saber o nome dos remédios, o nome das doenças, os sinais, você tem que saber explicar de um jeito Simples. totalmente diferente. É Exa simples e simplificar é mais difícil, parece. Sim, exatamente. É legal você falar isso, porque é o que a gente tenta fazer na MedSimple, né. É isso aí. Tanto que o nome do Instagram surgiu justamente com essa ideia de simplificar as coisas. Tem uma Uhum. frase do Einstein que ele sempre fala que é: "Se você não consegue explicar algum assunto que você leu ou estudou para alguém de maneira simples, significa que você não entendeu o suficiente sobre aquele assunto". E às vezes, se tu parar para É, pensar, é realmente isso, assim, às vezes, quando você não consegue explicar aquela coisa de maneira simples, significa que faltou alguma coisa lá para você e nem você mesmo entendeu, assim. Então, eu acho que essa filosofia faz é bem sentido. importante para a gente conseguir passar conhecimento para as pessoas. Muito legal tu falar isso, cara. Um pouquinho mais então sobre essa segunda prova que eu fiz, são, como eu falei, 16 casos clínicos, 2 deles chamam casos piloto, que Uhum. são casos que não contam para sua nota final, você faz ele, você não sabe qual que é o caso piloto ou não, mas é um caso que eles vão estudar para aplicar em provas futuras, né, para saber qual a taxa de acerto ou erro, né, para saber como que eles conseguem encaixar isso em provas futuras. E dessas 14 estações restantes que sobraram, você tem que passar em 10. Entendi. Tá, e daí tu falou que nesses casos piloto tu não sabe, mas nas outras,
14 que restaram, você sabe o caso que é? Para você estudar antes? Então, existe o que eu digo que você não sabe, você não sabe se o caso é piloto ou não, né. Ah, tá, Você vai às entendi. cegas, Mas não é não que dado, por você não exemplo, numa sabe o lista assunto. assim, ó, vai ter um caso clínico de asma, então estude asma, não é isso que acontece? Não, Ah, não. perfeito. Os cursos, eles focam bastante em que eles chamam de recalls, né, que são os casos que foram aplicados em provas passadas. Os high E é yield. muito comum é muito comum isso acontecer. Inclusive aconteceu comigo de ter casos que eu já tinha estudado anteriormente. Nessa segunda prova, eles também vendem um livro direcionado para essa prova, no próprio site do AMC, e nesse livro tem casos que vão cair na sua prova, né? Ou um ou outro vai estar ali dentro da sua prova. Perfeito. Aí uma pergunta bem interessante aqui daí, o processo é unificado então na Austrália, a partir do momento que você conseguiu fazer esse processo de revalidação em um estado ali, você pode atuar como médico na Austrália inteira. É assim que funciona? Exatamente, é assim que funciona. Perfeito. E tem algum estado ou algum lugar da Austrália que seja mais fácil, fazer esse processo, além do motivo do visto que tu falou no começo da conversa? Existem estados em que conseguir o trabalho é um pouco menos difícil, não digo que é mais fácil, porque tem se tornado difícil na Austrália inteira. Então, Perfeito. estados em que não é tão habitado, como Western Australia, Northern Territory ou na Tasmânia mesmo, existe uma tendência de ser um pouquinho menos difícil de conseguir um emprego. Tem um porém, né, nesse processo todo, que abre uma outra oportunidade. Como eu falei, ele se ramifica um pouquinho o processo, que existem alguns hospitais, não são hospitais individuais, mas redes hospitalares aqui na Austrália, que são qualificadas como redes educacionais, voltadas para o treinamento dos médicos mesmo. E que esse reconhecimento fornece a eles o direito de poder avaliar esse candidato como o AMC Clinical. Então, ele é um substituto para essa segunda prova prática. São acho que são 5 redes na Austrália que têm essa autorização. Então, quem entra nessa rede e já fez a primeira prova e já fez a prova de inglês, ele vai fazer as rotações durante um ano e a cada 2, 3 meses vai ter uma reunião clínica com o seu supervisor e ele vai avaliar se você está apto ou não a seguir no processo. Isso chama WBA, que é Work Based Assessment. E passando nesse ano, você não tem a necessidade de fazer essa segunda prova prática. Perfeito. O que muda, né? A taxa de aprovação desse processo, ele é em torno de 90%. Então é muito Hum, mais favorável do que o outro. Apesar de o valor dele ser mais elevado, você tem que pagar por essa avaliação e custa dependendo do estado que você está. Eu sei que na Tasmânia isso custa mais ou menos $7.000 e é, aqui em New South Wales eu acredito que custa $11.000. e por que que tu não escolheu esse? Porque conseguir essa vaga não é tão fácil assim. Como tem essa Entendi. limitação e muita gente quer entrar por esse lado, por poupar você de fazer essa prova com uma taxa de aprovação baixa, essa vaga não é fácil de conseguir. E eu realmente pensei, eu não vou tentar pegar chance, né? Eu quero realmente fazer o que precisa fazer para depois correr atrás da vaga, né? Entendi. Só voltando, eu esqueci, qual foi o motivo pelo qual tu escolheu o estado que tu tá na questão do visto mesmo? O que que ele permite a mais? Então, o estado em que eu cheguei era o estado de Vitória, que é onde Ok. fica Melbourne. Lá eu fiquei porque é uma cidade que tem acesso ao transporte público muito Ah, interessante. perfeito, lembrei que tu falou no começo. É uma cidade que tem onde ficava o curso que eu fiz presencial para a prova do clinical e aonde se faz a prova do clinical. E também onde a gente conseguia morar num lugar que eu tinha acesso, então, ao transporte público, e minha esposa conseguia ir a pé para a aula de inglês dela. Então, para a gente ficou bem tranquilo, Entendi. assim. E, quando você diz que é o lugar que faz a prova do clinical, mas tem outros lugares na Austrália que dá para fazer essa prova, né? É o único lugar da Austrália inteira? É o único lugar da Austrália inteira que aplica a prova. Isso já Caramba! foi diferente no passado. Alguns outros lugares aplicavam, mas eles resolveram fazer isso como se fosse o padrão.
para não ter tanto desvio entre um local e outro em questão de aprovação. Ah, então, assim, se uma pessoa quiser economizar uma grana, ela não tem muita escolha a não ser ir para Melbourne em Vitória. É um pouquinho confuso isso, por quê? Porque Melbourne e Sydney, como as maiores cidades aqui da Austrália, pela densidade demográfica, o aluguel dessas cidades é mais caro do que as outras. Ah, Então, a longo entendi. prazo, se você ficar lá, é mais caro viver. O restaurante é mais caro, o estacionamento, se você tiver carro, é mais caro. Mas, né, vai ser preciso, uma hora ou outra, você ir para Melbourne para fazer a prova. Perfeito. E essas provas também é a mesma coisa que você falou antes, é uma prova de pass ou fail, essas duas práticas que tem, ou elas envolvem nota? Não, é pés ou feio também. Entendi. Beleza. E daí, é, depois que você fez essas provas, aí você tá apto para trabalhar ou como médico de família ou como médico em hospital, é isso? Exato. E se você Como eu quiser, falei, pode é, falar. a segunda prova ela não é necessária, né? O AMC Clinical não é Sim, necessário para você estar trabalhando, ela é necessário para o seu registro geral. ok. Porque existem três, vamos dizer, status em que o seu registro aqui pode estar, né? Para quem já fez a prova, você tem direito a provisional registration, que é um registro provisório até você terminar esse 1 ano de rotações sob supervisão e depois você consegue general registration. Quem não fez a segunda prova, o clinical, ele tem limited registration, que é um registro com limite. Então você tem que terminar esse ano de rotações e depois ainda fazer a prova para ter o registro geral. E o que que Por que que eu muda vou na fazer prática o... esse registro, Marcelo? Você tem um tempo limite, vamos dizer assim, para você dar aqui na Austrália com o registro limitado, que são 3 anos com esse registro limitado. Então, uma hora ou outra você vai precisar fazer. Vai precisar fazer. E para você aplicar para as vagas de residência, você precisa ter o registro geral completo, Completo. concluído. Beleza. Que bom que você chegou no assunto residência, que era justamente isso que eu ia te perguntar. Então, agora, tendo noção de todo esse processo, beleza, o cara revalidou, fez tudo que era necessário, agora ele quer se especializar na Austrália. Então, eu imagino que o que as residências olhem sejam o seu currículo. Agora, o que você fez, né? Porque se o processo de provas é pass ou fail, não tem nota. Então, eles vão olhar o que É, você fez na prática. É isso mesmo? é isso mesmo, né? Então, alguns programas de residência são mais exigentes do que outros, né? Por exemplo, se você vai fazer uma área cirúrgica, eles vão te pedir que você tenha passado por um tempo maior nas rotações cirúrgicas, além desse ano de general rotations. Então, você provavelmente depois desse ano completo, você vai precisar ainda desprender mais tempo para preencher os pré-requisitos para algumas especialidades, como a anestésio também vai te pedir para ficar mais um tempo rodando, né, especificamente na área da anestesiologia, para depois poder ser apto, mas as residências clínicas, que aqui tem o Basic Physician Training, ou parte voltada à emergência, geralmente aceita só essa General Rotation, com carta de recomendação, é claro, depois você vai passar por uma entrevista, tudo vai contar um pouco na sua parte prática aqui. E a Austrália, ela valida muito referência para qualquer área, não só a área médica. Se você quer morar numa casa ou alugar uma casa, eles vão ligar para quem você alugou a casa antes, perguntar, olha, o Marcelo foi um bom inquilino, ele estragou sua casa, teve alguma reclamação, não teve? Se eu for aplicar para ser frentista no posto, qualquer outra profissão, trabalhar no mercado, trabalhar em loja de roupa, eles vão ligar para o seu antigo empregador, perguntar como é que foi, como que você era. Então, essa parte de referência é muito importante. Então, não é diferente no hospital. Eles vão ligar para quem te empregou antes e perguntar: "O Marcelo era um cara pontual? Me diz como que ele era, o que que ele sabia fazer, ele tinha dificuldade na parte técnica, ele sabia lidar com a equipe multidisciplinar ou ele achava que ele era superior aos outros?", né? Tudo Perfeito. isso vai ser perguntado. Então, a primeira coisa é você já saber que no seu currículo ali vai ser avaliado a sua eficiência nos empregos antigos, digamos assim, na sua rotação, né? Exatamente. Perfeito. A Raquel Alencastro, uma seguidora, perguntou a avaliação do currículo, né? Eu acho que isso é até legal aí para quem está na graduação, então já pensando em investir, o que que tu acha que eles olham assim quando eles vão selecionar um candidato para residência?
Então, eles têm uma questão muito importante, muito pesada de prática na Austrália. Infelizmente, isso é muito mais valorizado do que a sua prática fora daqui. Porque para eles não vão conseguir ligar para o seu empregador aí no Brasil e conversar, saber efetivamente o que aconteceu. Então, vale mais um ano trabalhado aqui do que 10 no Brasil, às vezes. Entendi. E o que eu recomendo para quem está na graduação, Isso. se tem essa vontade de vir para a Austrália, né? O que pode ser feito? Nos Estados Unidos existe muito essa questão de publicação em revista internacional, Isso. né? Essa parte toda. É valorizado aqui? É, mas com o mesmo peso? Não. Não. Não é fundamental, né? O que eles valorizam muito? Se for possível conseguir algum estágio para fazer aqui, para então ter essa experiência dentro da Austrália, alguém para te referenciar daqui, isso vale demais. Isso tu diz Então, um estágio como acadêmico mesmo? como acadêmico, existe um colega que chama Otávio, que ele está agora em Sydney. Ele veio para cá recém-formado, sem ter experiência de trabalho nenhuma no Brasil e já está aqui empregado. Ele fez, então, estágio durante a faculdade. Alguém me informou, não foi nem ele que falou especificamente, mas alguém falou que ele fez o Ciências Sem Fronteiras. Eu sei que ele já fez um vídeo no YouTube com uma colega que chama Carol Chacon, que acaba tendo um pouquinho de informação mais específica nessa parte. Entendi. O Fernando, nosso entrevistado da última entrevista, tem a mesma história, assim, que ele foi para o Ciências Sem Fronteiras e acabou né, a vontade de fazer residência fora e também que era possível, né? Essa oportunidade do Ciências Sem Fronteiras era uma coisa brilhante que não existe mais, né? Infelizmente. Infelizmente. Realmente que facilitava muito, né, cara, para você entrar em contato com outras pessoas do mundo e até em questão de gastos, né, porque você ganhava uma bolsa e tudo mais, ganhava aluguel lá, então isso tudo facilitava muito, mas agora como infelizmente não tem, tem que dar um jeito de conseguir aí esses estágios. E o Otávio que você falou, ele conseguiu, ele foi aí depois de formado já, né? Foi depois de formar, Então ele não na basicamente parte fez do que nem... estágio, né? Pode Ele falar. fez o estágio enquanto estava na faculdade, mas Ah, depois ele saiu do Brasil com o emprego já garantido, então ele já veio com o visto de trabalho para especificamente esse emprego, e o estágio como que ele conseguiu no Brasil? Foi pelo Ciências Sem Fronteiras mesmo? pelo Ciências Sem Fronteiras. Eu estou dizendo isso sem saber a informação completamente, porque alguém me falou sobre ele. Eu não conversei com ele diretamente. Eu tive contato com ele quando eu fiz a minha prova do clínico, ele fez no mesmo dia que eu a prova também. Perfeito. Então, acho que ficou bem clara essa parte, assim, em questão por exemplo, se o cara quer mesmo, eu quero a Austrália, então eu acho que ele tem que focar em tentar fazer um estágio lá, do que ao invés de ficar se preocupando com liga, publicação internacional e tudo mais. Claro, se puder fazer é bom, mas o ideal mesmo é faça um estágio na Austrália. É isso, né? Eu sei que é difícil conseguir, não foi o que eu fiz também, mas se possível, é a coisa que mais vai te ajudar em futuramente conseguir um emprego aqui. O que é outra coisa que pode te ajudar é estudar por alguns livros da prática que é muito valorizado aqui. Então tem o John Murtagh, um livro de clínica aqui australiano, e também tem um livro que a gente usa muito no hospital aqui que chama On Call, que falam muito sobre como funciona o sistema australiano. Então, ter uma Perfeito. ideia antes de vir para cá sobre isso é muito legal. Inclusive, para quem for fazer a prova futuramente, você saber como funciona te ajuda demais. Entendi. Pode repetir o nome dos livros, por favor? Então, o livro de clínica é do autor John Murtagh, Uhum. John Murtagh e o outro? e o livro... Aqui. Tá me ouvindo? Agora estou ouvindo. Aê, pode falar. O John Murtagh e o segundo qual é? On Call é o nome do livro. Então esses dois livros eles falam sobre a prática clínica australiana naquela pegada que você falou do para onde encaminhar o paciente, o que eu faço quando o cara não tem emprego, essas coisas do tipo. Exato. Então ele fala da questão ética, como que é um pouco da sociedade daqui, como que você tem que pedir licença para o paciente, o que você está autorizado a fazer, o que você não tem autorização a fazer. Tem muita coisa aqui que muda um pouquinho da forma que a gente pratica. Não deixa de ser medicina, mas tem um pouquinho de peculiaridades. Perfeito. E qual foi a parte mais difícil de todo esse processo que tu relatou para mim? Cara, o processo inteiro ele é muito desgastante.
a questão monetária dele, né? Então, nesse ano todo que eu e minha esposa estamos aqui, eu estou falando então de gastos para 2 pessoas, né? Uhum. Vai mais ou menos R$ 200.000 de custo, de aluguel, de alimentação, enfim, contas, né? Não é barato. E você tem que vir muito organizado, porque se você pisar na bola em uma das provas, isso acaba estendendo o processo e esse custo aumenta bastante. Sim, e se E, torna desanimador, querendo ou não, né? e tudo aqui demora muito, né? Não é tão dinâmico esses processos de prova como no Brasil. Então, entre uma coisa e a outra acontecer, entre você passar na prova e você receber a proposta de emprego, existe um tempo, um gap ali. E até entre você receber a sua proposta de emprego e você conseguir começar a trabalhar, isso pode demorar 3 meses, mais ou menos. Entendi. Então tu tem que ter esse É, dinheiro guardado para conseguir viver ali, né? e infelizmente não tem para onde correr, o tempo é esse mesmo. Na minha experiência, o tempo que eu fui ofertado a vaga, que foi em março ou abril, acho que foi abril desse ano, de 2020, e eu comecei a trabalhar agora, semana passada. Caramba, então demorou, né? E vamos dizer, nada deu errado, tudo deu certo. Só que as coisas levam tempo. Eles Sim, precisam, depois que você teve a oferta de emprego garantida, eles vão então aplicar para o seu registro para ele sair, porque você não tem o registro antes da oferta de emprego. Então, cada coisa, uma depende da outra para começar a ser avaliado. sim. Então, É você falou, desgastante. começou a aplicação em abril, você começou a trabalhar agora, né? Então aí foram 4 meses É, basicamente de ansiedade, né? 4 meses de decidir onde que vai, onde que não vai, como que se organiza para ir se mudar para outro local, porque como eu falei, a gente estava em Melbourne, hoje a gente está em Newcastle, se organizar para vir com mudança nessa parte numa época que não é tão favorável, né, que a gente tem a questão do coronavírus agora, Perfeito. são as coisas aqui na Austrália geralmente não são perto, né, um local do outro. Foi mais de 1.000 quilômetros que a gente se deslocou, então a gente alugou um carro, veio para cá, fez esse trajeto e, por muita sorte que a gente teve, é, acho que 2 dias depois que a gente chegou, foi fechada a fronteira entre um estado e outro por questão de uma segunda onda de coronavírus no estado que a gente Caramba! estava. Ainda teve que Então, levar sorte nessa parte do processo, porque senão ia tornar mais caro tudo ainda. exato. E quando eu cheguei aqui, apesar de estar tudo certo para começar, a gente teve que esperar mais um pouquinho, porque como a gente veio de um local que estava com a segunda onda de coronavírus, eu tive que fazer quarentena de 14 dias antes de começar a frequentar o hospital. Eu lembro que você falou pra mim quando eu fui te chamar pela primeira vez, agora eu entendi o que estava acontecendo. É isso aí. Você falou que estava de quarentena e ia começar a trabalhar. Entendi agora. É, essa parte de qual foi a parte mais difícil do processo foi um seguidor também que perguntou, só para deixar o nome dele aqui, foi o @gomes00, Arthur. Ele perguntou isso. E tem uma pergunta aqui também que era quanto você gastou? Eu acho que fica difícil calcular, assim, eu não sei se tu tem como base em algum documento assim de todo o processo, quanto que tu gastou, talvez só para fazer provas ou só no processo em si, para dar uma média para o pessoal aí de quanto que eles têm que ter no bolso. Então, eu falei antes para você que nesse ano de 2019 até agora, contando as provas, contando o processo de visto, moradia, tudo, para 2 pessoas foi gasto mais ou menos R$ 200.000. Entendi. Perfeito. E tu notava isso em tabela de Excel e coisa assim? Tu deixava tudo bonitinho ou é uma coisa que tu viu mais ou menos por cima, assim? Algumas coisas dá para deixar um pouco mais certo, que tem esse custo fixo, né? Questão de prova, curso, visto, que tem um valor fixo bem definido. Agora, conta, alimentação, transporte, é um pouquinho variável. Você acaba jogando o valor um pouco para cima para se preparar um pouco melhor. Mas sim, eu botei isso em tabela para a gente conseguir vir e conseguir ficar um pouco confortável.
Imagino, é a mesma coisa que eu faria, cara. Um processo tão grande, longo e caro como esse, você se organizar e colocar isso numa tabela, assim, para saber como seguir as etapas, é uma coisa imprescindível, assim, na minha opinião, né? E Ah, com certeza. uma pergunta bem legal: tu tinha um plano B, caso isso não funcionasse? Não, Não tinha um plano B. não tinha plano B. Esse era o meu plano e eu sabia que ia dar certo. Não sei, mas realmente eu botei esse como plano, eu falei, vai ser isso e aconteceu. Perfeito. Tu não chegou a fazer, tipo, prova, né, de residência no Brasil, qualquer coisa do tipo, assim? Não, até a própria família perguntava, não tens interesse em tentar iniciar o processo de residência aqui, para você já ter uma especialidade feita. Depois que a gente está formado, a gente começa a ver nossos próprios colegas de turma terminando a residência, iniciando a vida então profissional mais definida, assim, e a gente está na categoria de plantonista, né, ou o próprio médico de unidade básica, né, como a gente sai recém-formado, né, sem Sim, muita exato. diferença, né. A única diferença é a experiência que você ganha conforme esse tempo vai passando. Mas como a residência aqui ela é um pouco difícil de ser reconhecida e nos outros locais do mundo também, eu nunca pensei que a residência ia me ajudar em alguma parte desse processo. E a residência, ela, no Brasil, tem uma carga horária extremamente alta, né? Ela não te permite ter uma outra fonte de renda. A remuneração não é interessante para quem está pensando que vai precisar desse dinheiro futuramente para ter esse pé de meia, não vai te dar essa oportunidade. Então, acabou que a residência ia me deixar alguns anos para trás. Eu ia precisar parar um pouquinho mais para depois focar no processo de revalidação fora aqui. Perfeito, entendi. E tu pensa em fazer residência, cara? Aí agora? Penso sim, penso sim. Depois desse meu ano para terminar o General Registration, a minha intenção é fazer residência na área de emergência. Ah, massa. E aí, o processo para aplicar para isso aí é basicamente aquilo que tu me explicou. Daí tu vai atrás dos hospitais que aceitam e daí lança o teu currículo lá. E daí no teu currículo tu vai colocar principalmente que tu fez essa tua experiência aí na Austrália como médico generalista. Exato. Inclusive, na rede de hospital que eu estou trabalhando no momento, eles têm um serviço de treinamento para essa especialidade. Ah, perfeito. Então vai facilitar um pouco tua vida. Porque também tem um peso grande, né? Saber que quem está te recomendando, né, trabalha na mesma rede de hospitais, né? Perfeito. Voltando um pouquinho lá para tua graduação, cara, é uma coisa que eu sempre pergunto aqui porque interessa o nosso público é majoritariamente formado por acadêmicos, principalmente, da primeira à oitava fase, né? Não é nem quem está internato e residente, é quem é novinho mesmo na graduação, né? Como é Sim. que você estudava durante a graduação, assim? Tu acha que tu tinha alguma técnica que vale a pena compartilhar? Como é que você revisava, né? Que talvez a gente sempre fala na medicina porque a revisão na medicina é uma das etapas mais importantes do estudo e certamente talvez uma das mais menosprezadas também, porque as pessoas estudam inúmeras vezes o mesmo conteúdo, daí quando é para revisar elas veem a aula toda de novo. Então fazem o processo às vezes errado, né? Então, como é que era para ti isso, assim? Eu vou dizer que eu sou uma dessas pessoas que provavelmente estudei a mesma coisa várias vezes e Aham. que o que me ajudou ali no final do curso, né, a organizar um pouco mais esse foco no estudo, né, saber o que estava acontecendo e gravar um pouco mais as informações. Eu fiz um ano de curso, isso me ajudou bastante. Então, acho que foi mais ali que eu me organizei. Foi mais ou menos esse o caminho. Perfeito. E foi o med curso mesmo ou med? Curso. Med curso, entendi. Tu fez no quinto ou no sexto ano? Eu fiz no quinto ano. É, beleza. Sobre o currículo, a gente já perguntou. Pô, já tô chegando no finalzinho da entrevista aqui. Eu te falei que ia durar mais ou menos 1 hora e meia. A gente já tá no limite aqui, falta 5 minutos. Eu vou ver aqui o que mais tem interessante para perguntar. Eu acho que vamos para o teu currículo, que é bem legal aqui. Eu vi que tu fez estágio em várias emergências aqui no Brasil. Eu acredito que isso te deu bastante experiência. E tu acha que foi útil para tua aplicação aí na Austrália depois? Eles chegaram a te perguntar sobre essas experiências ou não?
É sim perguntado como que você trabalhava e, é muito interessante trabalhar na emergência, porque é uma porta que recebe todo mundo, né. Você recebe paciente de todas as idades, de todos os sexos, né, então isso para eles, essa parte mais geral é bem interessante. Quem às vezes trabalha em UTI, eles acabam não entendendo, muitas vezes por como que essa pessoa recém-formada está trabalhando na UTI sem ter o treinamento específico necessário. Então acaba sendo, às vezes, pontos negativos para algumas coisas específicas. Então essa parte mais geral, desde que trabalhar em hospital em emergência ou trabalhar em unidade básica, é bem interessante para a parte do currículo aqui na Austrália. Ah, legal. Então talvez pensar em construir isso um pouquinho, dedicar isso um pouquinho logo depois que você se formar, né. É, Massa. Eu vi também aqui, cara, que tu fez um estágio numa clínica de oftalmo em BC, em Balneário Camboriú, foi isso mesmo? exato. E tu pensou em Foi, fazer oftalmo? por que que eu pensei em fazer oftalmo, né? Eu tenho meu pai que é oftalmo, tenho meu tio que é oftalmo, então eu Entendi. pensei: "Putz, já está na família, eu vou ver se realmente a especialidade é interessante, se eu gosto". Fiz o estágio, putz, foi um baita estágio, aprendi bastante coisa, o pessoal foi muito receptivo, a clínica é espetacular ali deles, mas não encaixou para mim, não foi, então foi Acontece, muito né. importante, foi muito legal, porque eu realmente descobri que o caminho não era aquele, às vezes vale mais descobrir que não é por ali do que, pensar que pode ser uma opção, né. Uma das coisas talvez mais importantes é você justamente ver o que você não quer primeiro, né. Veja o que você não Exatamente, quer, tira da lista, né. Então, legal, cara, bem legal essa experiência mesmo. Então, o estágio numa clínica da família, é isso? isso. Não, 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 É, desculpa, não é da minha família não. É uma clínica em Balneário de professores da faculdade que eu fiz de Itajaí, né, ah, tá. a clínica é deles, então eles têm a clínica em Itajaí e Balneário, foi nas 2 clínicas que eu passei, mas não tem relação familiar não. Mas é de conhecidos, né, professores e coisa assim. Isso. E daí tu também eu vi ali que tu fez workshops em Melbourne. Esses workshops eram o que basicamente? Então, a gente faz alguns workshops relacionados ao próprio curso que a gente faz preparatório dentro do clinical. É workshop de sutura para você estar nada fora do que a gente pratica no Brasil, assim, é bem similar o que a gente faz. Eu acredito até que a gente tem um pouco mais de mão do que eles aqui para fazer as coisas. O workshop voltado para a saúde da mulher também foi feito. Saber um pouco mais, como eu falei, a parte de saber como funciona o sistema australiano é o mais importante para a E sua prática aqui. tá, esses workshops então são para prestar a prova prática? Não, eles não são necessários, mas eles estão inclusos no curso que eu fiz. Ah, perfeito, entendi. Ótimo. E eu vi também que uma coisa que eu achei bem legal, cara, que é o trabalho voluntário que tu fez ali. Tu colocou 2 trabalhos voluntários. E qual período da graduação que foi isso e por que que tu decidiu fazer isso? Então, eu fiz um trabalho voluntário que foi no projeto Sérgio Arouca, que foi durante a faculdade mesmo, que a gente visitou comunidades ali do estado mesmo, para tentar ajudar, ver como é que funcionava ali a parte de saúde pública, a UBS, para trazer um acesso a quem não tem, né? Que a gente sabe que Santa Catarina é um estado muito rico, mas quando a gente visita algumas cidades, a gente vê que a realidade é bem diferente entre uma cidade e outra, né? É muito Perfeito. legal poder trazer esse outro ponto para essas pessoas que não têm tanto acesso. Outro trabalho voluntário que eu fiz foi realmente por conta, né? Eu fiz juntamente com a minha esposa, em Itajaí, ainda depois da graduação, que foi numa comunidade de atendimento a pacientes usuários de álcool e drogas, né? Que estavam em reabilitação. Então eu ia lá, visitava a unidade em que eles se encontravam, ajudava em questão de medicamentos, orientação aos pacientes, né. E isso fiz realmente porque eu gostava, né, de estar nesse ambiente que era diferente da minha realidade da prática. Bem legal. Isso chegou a te ajudar também lá no processo de aplicação? Eles chegaram a perguntar algo? Não especificamente, não foi alguma ajuda direta, mas todo paciente que tu entra em contato, principalmente aqueles que têm a realidade diferente da sua, eh, te dá uma experiência muito grande na parte de comunicação. Com certeza. Então, essa essas coisas que a gente só ganha com o tempo,
né? Então, conseguir fazer isso com pessoas de realidades diferentes é muito legal, porque você vai, sai do Brasil, né? Você está conhecendo uma pessoa que é totalmente diferente de você, que está sentado ali. Então, é um estrangeiro, mas você já viu isso antes, né? Você já viu uma pessoa muito diferente antes. É essa coisa que conta, eu acho. Sim. Beleza. Então, fechou. Terminamos sobre o seu trabalho voluntário, bem legal a experiência que ele relatou aí pra gente, né? Por mais que nem ele falou, não tenha ajudado no currículo, acho que isso faz parte, acho que é sempre legal você trabalhar voluntariamente, é uma experiência diferente e te acrescenta muito. Eu também fiz trabalho voluntário no Einstein Floripa, que é um pré-vestibular que tem para jovens de baixa renda, aprendi muito. Inclusive, eu trabalhei lá no marketing e hoje eu utilizo o que eu aprendi no Einstein para fazer a MedSimple. E, Ah, legal. exatamente, legal e ajuda, né, para ver como às vezes você faz as coisas sem perceber e acaba que te dá frutos, assim, é muito legal isso. E eu vi o Bridging É. Course, isso é o quê na Austrália? Bridge Course é o próprio curso que foi feito aí para a parte do clínico. Então, ele Entendi, é um curso que está te dando tanto conhecimento para fazer a prova, como conhecimento sobre o sistema de saúde australiano. perfeito. Eu acho que é isso, Marcelo. A gente pô, já te consumimos bastante tempo aqui, já é o que é 11h30, quase meia-noite aí na Austrália, né? É isso aí. Então, eu acho que agora a gente pode ir finalizando e eu queria te fazer uma última pergunta, que é aquela que eu falei no começo aí, quando a gente iniciou, que era da mensagem final, assim, né? Com toda essa experiência que tu passou para mim, eu aprendi muito, eu garanto que o pessoal também deve ter aprendido muito e com certeza todo esse processo que você passou, a sua força de vontade para não desistir disso é uma inspiração para todos nós, né? Não tem nem o que dizer, eu acho. É incrível ver isso, uma pessoa que saiu aqui dos mesmos lugares que a gente sai e poder atuar na medicina no mundo afora é uma coisa muito legal mesmo. E se você pudesse voltar no tempo, né, e falar com o Marcelo lá entrando na primeira fase, segunda fase, o que você falaria para esse cara ou para alguém que está no início do curso, né? Qual é a mensagem? Olha, eu acho que se eu fosse fazer o que eu fiz antes, eu faria tudo igual, né? Não mudaria nada. Aproveitaria a faculdade, faria o que teria feito, faria os estágios, trabalharia, ganharia experiência e teria vindo. Não, acho que não mudaria nada. Ah, quem pensa em fazer isso, não desista, que dá para fazer sim. É uma Beleza. possibilidade muito real que quem tem esse interesse, putz, se o inglês for um pouquinho tá enferrujado, dá para corrigir. Se o dinheiro é um problema, putz, trabalha um pouquinho mais, dedica um pouquinho mais de tempo nessa parte, tenta arranjar um outro bico para fazer um outro lado ali, o que der para fazer para alcançar. Porque o, o que eu pensei, né, que se eu não fizesse isso agora, seria um peso que eu teria futuramente em dizer, putz, eu não tentei fazer, né? Exatamente. Talvez esse seja um dos piores problemas. Até você falando assim, eu lembro de uma história. Tem um atleta olímpico, um atleta olímpico não, desculpa, ele é administrador hoje em dia. Eu acho que é isso. Formou em Aham, administração na USP. Porém, quando ele tinha 17 anos, mais ou menos, ele era nadador e ele queria muito ser atleta mesmo, né, das Olimpíadas e tudo mais. aham, E eu lembro que quando chegou com uns 18 anos, eu acho que foi isso, ele não estava batendo o tempo ideal para seguir a carreira ali, né? E daí tinha ele e um amigo dele. E aí ele falou, pô, eu não tô batendo tempo e tal, tá difícil. A gente sabe que a carreira de atleta no Brasil é uma coisa difícil, né? Porque ou você tá sim. perfeitamente ou é difícil seguir nisso, né? E daí ele acabou desistindo. E esse amigo dele, que estava concorrendo com ele também ali no tempo da piscina, ele estava com um tempo menor que o dele. Então ele Aham. foi fazer administração, se formou, se tornou um excelente administrador. Mas o que aconteceu? Que o amigo dele, que estava com o tempo menor que o dele, se tornou um atleta olímpico. Então, hoje em dia, nas entrevistas, ele fala que o que ele mais. Ele fala que ele sente isso, que não tem um dia da vida dele que ele pensa que o que teria acontecido se eu não tivesse desistido, entendeu? Então, Exatamente. às vezes a gente passa por coisas difíceis, mas essa é uma prova viva de que o sentimento vai ficar ali, né? Você vai ficar com aquela coisa para É. sempre. Então, é bem legal, Pode cara, bem ser inspirador mesmo. que
que quem venha faça, não dê certo, não tem problema nenhum. Você volta, pega suas coisas, volta, trabalha, faz sua carreira aí no Brasil, de errado, nada. Mas tenta, se realmente tem essa vontade, tenta. Se não der certo, não tem estresse. A vida é longa, dá pra gente tentar alcançar nossos sonhos cada vez. Beleza. Então é isso, cara. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu espero que a gente consiga também te dar a oportunidade aí de divulgar um pouquinho o teu trabalho para te poder ajudar as pessoas mais a também fazer esse processo de revalidação. E muito obrigado mesmo, né, por ter aceitado o convite. Valeu pela experiência, valeu pelo compartilhamento aí. E é isso, cara. Uma boa noite aí para ti. Valeu, Vinícius. Um Vamos. abraço aí, cara. Muito obrigado também pelo convite. O que eu mais quero também com essa plataforma aí do Instagram, do Eu Médico na Austrália, eu sempre falo que o meu intuito não é arrecadar dinheiro nem nada. O que eu quero é trazer informação, porque quando eu procurei isso, quando eu comecei o processo, era difícil de achar. Então, acho que se eu trouxer isso um pouquinho, algumas pessoas não vão desistir, porque eu conheci algumas outras que pegaram, olharam e acharam que o caminho era muito obscuro e acabaram desistindo. Então, talvez tendo a informação mais clara, algumas pessoas tentem fazer isso mais facilmente. Com certeza, é isso mesmo. Quem quer seguir o Marcelo é isso aí mesmo que ele falou. Eu vou colocar na descrição do vídeo, né? Que eu postar no Instagram, é o @eumédico na Austrália. Então, Valeu. Marcelo, boa noite. Valeu, um bom dia aí, cara. Um abração.